Boa tarde, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Isaac Alves, psicólogo do desenvolvimento social aqui da ACM. Para quem me conhece e para quem não me conhece, estou devidamente apresentado. Faz um tempo que a gente não se fala e devido a tudo que tem acontecido, agora nosso meio de comunicação vai ser aqui por vídeo, tá? E nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que tem acontecido e sobre o isolamento social. Mas antes de mais nada, eu gostaria que vocês tivessem em mente que os procedimentos de segurança devem continuar. Eu só estou sem máscara para vocês poderem me entender melhor no vídeo. Mas o Enio, o restante do pessoal aqui da CM, está com máscara e eu gostaria que vocês seguissem assim. Lavassem bem as mãos, passassem álcool, saindo ou não de casa, tá certo? Galera, o isolamento social é uma medida que ela é adotada pelo governo, por nossos líderes e algumas pessoas específicas justamente para evitar algum tipo de sofrimento. Nesse caso pode ser algum tipo de violência, pode ser por uma questão de guerra ou mesmo por uma doença, epidemia ou pandemia, que é nosso caso específico. Devido ao Covid-19, nós precisamos nos afastar justamente para poder não fazer com que a doença ela seja espalhada tão rapidamente, porque isso poderia atrapalhar nosso sistema de saúde e muitas vidas serem perdidas devido a isso. Então a conscientização ela deve ser sempre mantida. E galera, existem dois tipos de isolamento, o voluntário e o involuntário. No nosso caso, dá para perceber, é o involuntário, mas justamente por quê? Porque as pessoas querem preservar as vidas uma das outras, então a ideia é que fiquemos em casa justamente para evitar com que a doença avance tão rápido e acabe prejudicando o nosso sistema de saúde e muitas pessoas que talvez não tenham o acesso à saúde que nós temos ou que podem sair muito prejudicadas nessa situação, certo? O isolamento social, ele pode ser horizontal ou vertical. No caso do vertical, ele é um tipo de isolamento para alguns grupos específicos. Já o horizontal, ele é um tipo de isolamento que cabe a todas as pessoas. Então, é o que nós participamos hoje. Em algumas medidas muito extremas, esse tipo de isolamento pode atingir algo chamado de lockdown, que é quando simplesmente alguns serviços são fechados, ruas, vias, acesso a outras cidades, países, fronteiras. Simplesmente serviços essenciais vão funcionar, como hospitais, farmácias e supermercados. E algumas cidades no Brasil elas já adotaram a isso, não é o caso de São Paulo, e para que isso não aconteça precisamos da conscientização de todas e isso vale contar com a colaboração de vocês, tudo bem? O isolamento social, pessoal, ele pode agravar alguns estados psicológicos, mas não vamos a detalhes tão técnicos. O que eu tenho a dizer para vocês é que, no meio disso tudo, vocês podem se sentir um pouquinho mais tristes, agitados, um pouco mais ofegantes, ou ficar pensando justamente sobre o que pode acontecer. Então, eu estou aqui com algumas dicas para que possamos evitar tudo isso e melhorar a qualidade de vida de vocês. Só que antes dessas dicas, eu gostaria de saber o que vocês têm pensado sobre tudo isso, quais emoções vocês têm sentido, o que vocês têm passado. E agora vamos às dicas. Em relação às dicas, a minha primeira dica é: evitem o excesso de informação. Ah, mas como assim evitar o excesso de informação? Galera, jornal demais, terem acesso a conteúdos na internet sobre a pandemia não é ruim, mas em excesso pode prejudicar vocês, deixarem vocês um pouquinho mais ansiosos, um pouquinho mais pensativos sobre isso. O que eu recomendo é que vocês apenas saibam o básico, se mantenham atualizados ali com o Jornal da Manhã, mas nada muito além disso, para que vocês não comecem a ficar um pouco, como eu posso dizer, nervosos com a situação. Uma segunda dica, pessoal, é evitar o isolamento dentro do isolamento. Como assim evitar o isolamento dentro do isolamento? Nós já estamos no isolamento involuntário. E no caso do voluntário é quando a pessoa decide se afastar dos outros. E eu acho que não seria a coisa mais legal ou ideal nesse momento. Por quê? Não somos os únicos que estão sofrendo com tudo isso. Tem os nossos familiares, as pessoas que estão perto da gente. E não seria legal afastar nossa presença delas. Porque estar em contato, mesmo que seja com uma pessoa, já ajuda.
falar sobre o que está acontecendo, ter uma conversa, mesmo que às vezes nem sobre a pandemia, sobre algum esporte que já aconteceu, sobre alguma coisa que você gosta ou gostava de fazer. É legal e isso faz com que a gente não adoeça aqui. Então, vamos tentar não nos isolarmos dentro do isolamento. Galera, um outro ponto é a gente precisa evitar uns pensamentos que chamamos de pensamentos disfuncionais ou erros cognitivos, distorção de pensamento. Nossa, mas quanto termo técnico, né, Isaac? Muito termo técnico, mas em outras palavras é o quê? São pensamentos que fazem a gente ver as coisas de uma maneira diferente. Uma situação, ela é o que ela tem que ser. Então, por exemplo, a pandemia aconteceu, só que o que vai mudar em relação a isso é como vemos a pandemia, é como vemos o surto da doença. Para algumas pessoas pode ser um período frustrante, triste. Nossa, agora eu tive que parar tudo por causa disso. Tudo bem, só que para outras pessoas também isso pode ser uma oportunidade de colocar as coisas no eixo, as lições atrasadas, as coisas que não tinha conseguido fazer em ordem. Então, a ideia é que nós comecemos a pensar no que temos pensado. E se estamos levando tudo preto no branco, se esse tipo de pensamento ele é absoluto e não vai mudar, se nós acabamos sendo emocionais demais na hora de pensar, essas coisas acabam atrapalhando o nosso dia a dia. Então, evitar esse tipo de pensamento, pensamento de vitimismo, mas sabe, é tudo culpa minha, ou eu saí demais e isso acabou fazendo com que outras pessoas se contaminassem. Não, galera, o que aconteceu já aconteceu. A ideia é que nós tenhamos pensamentos mais adaptados quanto ao que podemos fazer, como podemos fazer, quando podemos fazer, o porquê, por quem, e dentro de uma lógica que ajude a todo mundo. Uma outra coisa, pessoal, é evitar o desânimo. E ele geralmente é decorrente daquilo que não fazemos ou se ficamos sem fazer nada. O nosso corpo e a nossa mente, eles se acostumam a certas situações. Então, se nós não fazemos nada e aí quando precisamos fazer, nós sentimos desânimo, sentimos algumas coisas que não são tão legais. Então, a ideia é que nos mantenhamos sempre em atividade. O que vocês podem fazer de repente é uma agendinha, marcar algumas coisas, deixar alguns temas específicos do que vão fazer no dia, se manter fazendo as lições de casa, ajudar os pais de vocês, reservar um tempo livre para poder aproveitar, seja com o cachorro, seja com os familiares, com quem estiver por perto, tentar manter a rotina o mais adequada possível e o mais próximo de como ela era antes, porque quando as coisas voltarem ao normal, vocês já vão estar um pouquinho mais adaptados. E a minha última dica para vocês é que vocês têm que evitar ser individualistas. Mas como assim individualista, Isaac? Individualista por quê? Temos muitas pessoas que estão conosco no meio de tudo isso. E um exercício que eu sempre trabalho com vocês, e muitos vão se lembrar, é o exercício de empatia. De se colocar no lugar do outro e pensar o que essa pessoa está pensando, o que essa pessoa está sentindo, e saber que se nós sofremos, alguém também sofre. Não de uma maneira igual, diferente, mas precisamos tentar entender essa pessoa, as dificuldades dela e ajudar da melhor maneira possível, certo? E depois de ter mencionado tudo isso para vocês, eu vou encerrando meu vídeo por aqui. Foi ótimo falar com vocês. Esse é um vídeo rápido, justamente só para a gente fazer um apanhado sobre o que é o isolamento social e deixar aberto aqui para que vocês possam mandar mensagens e conversar sobre o que tem acontecido, certo? Nos próximos vídeos eu vou dar algumas dicas em relação ao que vocês podem fazer, a como diminuir a ansiedade, tristeza, depressão, estresse, mas a gente vai trabalhar isso um pouquinho melhor, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Foi um prazer, pessoal. Tchau, tchau.